Presidente, agradeço ao Sr. Diretor-Geral a resposta à questão que lhe coloquei sobre a reincidência criminal. De facto, a reincidência criminal é não só um tema apaixonante, até do ponto de vista teórico, mas é também um tema preocupante e que cria, de facto, por vezes, sobressalto na sociedade portuguesa. E foi essa uma das razões fundamentais pelas quais o Grupo Parlamentar do PSD não quis deixar de trazer este tema a debate com o Sr. Diretor-Geral, justamente para que se possa esclarecer a sociedade portuguesa sobre o que é que está em causa quando falamos de reincidência criminal e para obviar e para combater eventuais políticas populistas que ponham em causa a dignidade da pessoa humana, o personalismo, o humanismo, que o Grupo Parlamentar do PSD sempre colocará em causa e estará sempre do lado do humanismo, do personalismo e da dignidade da pessoa humana. Portanto, queria agradecer ao Sr. Diretor-Geral e exortá-lo a que a Direção-Geral possa, no futuro, ir dando instruções e informações sobre esta matéria, de forma a que possamos ter estatísticas e números oficiais e não ficarmos por afirmações não consubstanciadas em evidência científica ou em números objetivos. Não queria, contudo, deixar de aproveitar a oportunidade de deixar 3 questões ao Sr. Diretor-Geral, no pouco tempo que me resta, sobre o momento preocupante que vivemos de combate à Covid-19 em meio regional. E a primeira pergunta que eu queria deixar tem a ver com os modelos que têm sido desenvolvidos por outros países neste momento. É sabido que a grande maioria dos países da União Europeia, os Estados Unidos, a Austrália, o Reino Unido, têm vindo a desenvolver, ou começaram já a desenvolver, alguns mecanismos de antecipação de fins de pena, de suspensões de pena, de prisões domiciliárias, mas é sabido que estes países são países, muitos deles, onde se desenvolvem avaliações de risco à entrada dos reclusos no sistema prisional, durante o exercício e o cumprimento da pena, e avaliações de risco, não só do risco de reincidência, mas também das condições psicossociais e emocionais do recluso e das próprias condições que o recluso tem de readaptação ao meio social. E estes países têm procurado desenvolver, tanto quanto é sabido, políticas ou de suspensão de penas ou de prisões domiciliárias com acompanhamento muito permanente dos serviços de reinserção social. E, portanto, eu queria perguntar ao Sr. Diretor-Geral, ou reforçar a pergunta, no sentido de perceber que mecanismos de avaliação de risco vão ser desenvolvidos pelos serviços prisionais portugueses numa eventual antecipação de fins de penas ou até de prisões, de cumprimento de penas em prisão domiciliária, nesta matéria. Em segundo lugar, queria perguntar ao Sr. Diretor-Geral qual vai ser a posição, ou qual é a posição do Sr. Diretor-Geral relativamente, por exemplo, a crimes de corrupção e de roubo, que são crimes que têm estado fora da aplicação de medidas de antecipação de fins de pena num conjunto de variedíssimos países da União Europeia, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. Queria também perguntar ao Sr. Diretor-Geral como está a ser feito o acompanhamento do estado de saúde dos profissionais das prisões, dos prestadores de serviços das prisões e até dos próprios reclusos. Queria também perguntar ao Sr. Diretor-Geral qual é o plano de contingência que está hoje desenvolvido para a circunstância de amanhã haver um recluso ou um profissional dos serviços prisionais que esteja contagiado com a Covid-19 e com tudo o que isso implica ao nível da prestação de cuidado de saúde a essa mesma população. Não queria também deixar de questionar o Sr. Diretor-Geral sobre a questão de saber como é que nesta fase estão a ser desenvolvidas as políticas de transferência e transporte de reclusos, se elas estão a ocorrer, bem como as saídas precárias de reclusos nesta fase muito preocupante. Para finalizar, não queria deixar também de lhe perguntar de forma direta e clara o que é que está a ser pensado como plano de contingência para os jovens que estão a cumprir medidas tutelares educativas. São jovens que estão sob a responsabilidade do Estado e, portanto, queria perceber o que é que a Direção-Geral... Peço ao Sr. Deputado que termine logo que tenha oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Eu queria, portanto, perceber quais são as medidas de contingência que estão previstas nesta matéria, bem como relativamente às crianças que estão a acompanhar as suas mães nos estabelecimentos prisionais. São crianças que estão também sob a responsabilidade do Estado e o Estado não pode, de maneira nenhuma, abandoná-las à sua sorte neste momento. Finalizando, como referi no início da minha intervenção, Sra. Presidente, Sr. Diretor-Geral, o PSD está totalmente disponível para apoiar o esforço conjunto nacional na luta contra o inimigo comum que é a Covid-19. E cá estaremos também para assumir as nossas responsabilidades, contribuindo
para as políticas públicas nas diversas áreas e, neste caso, na política prisional e nas políticas de justiça. Muito obrigado.